Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Direito com Elas, falando mais um pouquinho sobre direito de família. E hoje para falar sobre um assunto interessante que é o termo homossexualidade. Vejam que esse termo homossexualidade é um termo super usual, comum, é o termo técnico que a gente usa para se referir a relações entre pessoas do mesmo sexo. Entretanto, gente, em direito de família, nós temos que, aos poucos, deixar esse termo de lado, quando a gente se refere às relações entre pessoas do mesmo sexo. E por quê? Porque nós queremos dar aqui a importância devida às relações entre pessoas do mesmo sexo, para valorizar a comunhão de vida dessas pessoas, os projetos em comum que elas tenham e tentar quebrar paradigmas de preconceito. Por isso, a gente tem utilizado e a gente sempre reforça a ideia de que o mais adequado é usar o termo homoafetividade. Por quê, gente? O termo homoafetividade foi cunhado pela professora Maria Berenice Dias, que foi pioneira em falar sobre os direitos das pessoas que têm relações com pessoas do mesmo sexo, das pessoas que têm a sua orientação sexual nesse sentido. Então, os direitos dessas pessoas, a relação dessas pessoas, a forma como a gente age com relação às pessoas que querem se relacionar com pessoas do mesmo sexo, foi tratado pela primeira vez com a professora Maria Berenice Dias. Então, ela foi uma precursora no que se diz respeito a essas ligações, a proteção desses direitos, né? E ela cunhou esse termo homoafetividade. Foi muito feliz ao cunhar esse termo, porque ele, por si só, diz muita coisa. Então, você se refere à questão da afetividade numa relação homossexual. Então, vejam como a conotação quando você diz aquele casal vive uma relação homoafetiva do que quando você diz aquele casal vive uma relação homossexual. Quando você se refere à homossexualidade ou homossexual, você parece estar reforçando a ideia de relações puramente físicas carnais. Quando você muda o termo para homoafetividade e relações homoafetivas, você está falando em projetos de vida, falando numa relação que tem afeto, que tem respeito, que tem amor e que existe um objetivo comum, existe uma comunhão de vida que é hoje o que caracteriza muito a união estável e o casamento. Por isso que se deve reforçar a ideia de afeto e não a questão puramente física. Por isso, gente, embora o termo homossexualidade e o termo homossexual sejam termos corretos, tecnicamente falando, em direito de família, esses termos devem ser deixados de lado cada vez mais e a gente utilizar o termo homoafetividade, que é o termo que os tribunais vêm utilizando, que é o termo que os autores vêm utilizando e é o termo mais adequado para se falar nos direitos dessas pessoas que têm relações com pessoas do mesmo sexo. Então, em direito de família, a gente vai deixar de lado a utilização do termo homossexualidade e homossexual para utilizarmos os termos homoafetividade e homoafetivo. Tá certo, pessoal? Porque com isso nós vamos começar a quebrar preconceitos, quebrar paradigmas e reforçar a ideia de que todos os casais têm o mesmo direito à felicidade, a ter seus direitos assegurados e protegidos por lei. Legal, pessoal? Então a gente pode dizer que esse termo homossexualidade e homossexual em direito de família, ele está entrando em desuso. Por isso, embora tecnicamente corretos, em direito de família, o adequado é utilizar os termos homoafetividade e homoafetivo, homoafetiva. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da dica. Continuem acompanhando aí os nossos vídeos, que são quase que diários, sobre os mais diversos temas em direito. Nós temos agora também outras opções para vocês de cursos, mentorias. Então, fiquem acompanhando as nossas novidades no nosso site, no nosso canal, no YouTube, também nas nossas páginas, nas redes sociais. Legal? Então, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Combinado? Até mais. Beijo!